Olá, turma! Tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez para dar seguimento ao nosso curso Gramática para Passar. E agora estamos no nosso 6º bloco deste curso e vamos falar ainda sobre morfologia. E a morfologia é a base. E por isso, acompanhe na tela o que eu tenho para você. Olha só o exemplo. Dinheiro não é muito importante. Professor, é sim, professor, claro que é. Dinheiro não é muito importante. Mas muito dinheiro é diferente. Sim, dinheiro não é muito importante, mas muito dinheiro é diferente. A pergunta aqui é: a palavra muito, em suas duas ocorrências, pertence à mesma classe gramatical? Aqui eu preciso que você se lembre lá de todas as 10 classes gramaticais. E é importante você conhecer lá quais são as classes gramaticais, que são divididas como? Entre variáveis e invariáveis, certo? São as variáveis e são as invariáveis. Quais são as variáveis? Ana P vs. Ana P vs, né? E quais são as classes gramaticais que são invariáveis? A, C, P, I. Tá bom, A, C, P, I. Então aqui são as variáveis. E aqui as nossas classes gramaticais que são invariáveis. Tudo bem. Aí veja lá, ó. Dinheiro não é muito importante, mas muito dinheiro é diferente. Esse muito ali, ó. Vamos no primeiro caso. Dinheiro não é muito importante. A palavra muito conectado aqui, ó, a outra palavra que é importante. Legal. Turma, a palavra importante é característica da palavra dinheiro. Dinheiro aqui que é o seu substantivo. Quem é que está conectado ao substantivo, professor? Ana P. Né? Ana P. Ana P é a classe gramatical que está conectada ao substantivo. Ana P. Tá bom? Então, quem é Ana P? Artigo. Importante é artigo? Não. Numeral. Importante é numeral? Não. Adjetivo? Sim, importante é adjetivo. E o P aqui é de pronome, certo? Ana P. Então, importante é uma característica, um adjetivo da palavra dinheiro. Dinheiro não é importante. Acontece que ele não quer falar para você que dinheiro não é importante. Na verdade, ele quer dizer para você que dinheiro não é muito importante. Ó. Dinheiro não é muito importante. Este muito aqui, turma, só pode exercer a função de advérbio. Advérbio. Advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade, ó. Dinheiro não é muito importante. Mas, ó, e por favor, pelo amor de Deus, não fale mas. Nossa, isso é repugnante para a língua. Pare com isso. Não, mas, não. Fala adequadamente. Dinheiro não é muito importante, mas muito dinheiro é diferente. Vai na tela, vai lá. Então, dinheiro não é muito importante, mas muito dinheiro é diferente. Agora, a palavra muito conectado aqui à palavra dinheiro. E dinheiro é o quê? Dinheiro é o seu substantivo, né? Dinheiro é um substantivo. Agora, a palavra muito aqui dentro, a palavra muito é neste contexto, professor, Ana P, ó. Ana P, que está ligado ao substantivo, só pode ser Ana P. Este caso, ele é um pronome. E que pronome? Ele é considerado um pronome indefinido. Pronome indefinido. Como é que eu identifico que se trata de um pronome indefinido? Você sabe que tanto de dinheiro é este? Não sabe. Vamos lá. Quais são as classes gramaticais que estão conectadas ao substantivo?
artigo, numeral, adjetivo e pronome. Então, esse muito aqui é um pronome indefinido. Você não sabe que tanto de dinheiro é este. Você sabe que é muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. Então, aqui eu preciso que você dê uma olhada com calma. Porque a palavra muito vai acontecer aqui o que chamamos de derivação imprópria. Eu vou falar disso ainda neste bloco com você, pretendo. Então, a palavra muito primeiro aparece como advérbio, depois aparece como pronome indefinido. Eu quero mostrar dois exemplos aqui para você. Observe. O catolicismo perdeu muitos fiéis e eu tenho amigos muito fiéis. A palavra muito, nos dois exemplos, pertencem à mesma classe gramatical? A palavra muito pertence à mesma classe gramatical? Na tela. Vamos lá. Acompanhe. No primeiro exemplo, na verdade eu vou começar pelo segundo exemplo. Eu tenho amigos muito fiéis. Esquece muito, esquece muito. Eu tenho amigos que são fiéis. Concorda que fiéis é uma característica dos meus amigos? Amigos aqui é o seu substantivo e fiéis aqui é o seu adjetivo. Porque eu tenho amigos fiéis. Acontece que ele não quer falar que tem amigos fiéis. Não. Ele quer dizer que tem amigos que são muito fiéis. Tá? Amigos muito fiéis. Este muito aqui agora, turma, olha só. Ele se trata de um advérbio. É uma classe gramatical invariável. Lembre-se sempre disso. Advérbio considerada classe gramatical invariável. Você viu ali, né, que o advérbio tá aqui, ó. ACPI, advérbio, que é a primeira, né? É uma classe gramatical que é invariável. No primeiro exemplo agora, observe lá o que ele traz para você. Ele disse assim, ó, o catolicismo perdeu muitos fiéis. Tá vendo até que ele concorda, né? Novamente, a palavra muito conectada aí a fiéis. Só que fiéis nesse contexto é adjetivo? Não. Fiéis agora atua como um substantivo. E quais são as classes gramaticais que estão conectadas ao substantivo? Professor, Ana P. Artigo, numeral, adjetivo e pronome. Você sabe quantos fiéis são esses? Quantos fiéis o catolicismo perdeu? Não, professor. São muitos fiéis, mas eu não consigo identificar quantos. Ou seja, esse muitos aqui será considerado um pronome indefinido. É um pronome indefinido. Você não sabe quantos fiéis o catolicismo perdeu. O catolicismo perdeu muitos fiéis. Tá? Então, aqui nós temos um pronome indefinido. E aqui você até percebe. Olha só, vou fazer aquele desenho que eu já fiz algumas vezes aqui, mas eu falei para você que eu iria realmente fazer algumas outras vezes, né? Substantivo é a classe núcleo. Quais são as classes que concordam com ele? Professor, Ana P. Artigo, numeral. Não, você vai sonhar com a Ana P. Vai sonhar com ela. Artigo, numeral, adjetivo e o pronome. Você tem que sonhar com a Ana P. Eu quero que você sonhe com a Ana P. Tá? E aí, olha só. Artigo concorda com o substantivo, numeral concorda com o substantivo, pronome concorda com o substantivo e adjetivo concorda com o substantivo. Então, o pronome ele fará concordância com o substantivo, enquanto que o advérbio não, porque o advérbio é invariável. O advérbio não concorda. Classe gramatical invariável. Olha como é que o examinador cobrou aqui. Trazia assim. Uma decisão impôs critérios bastante rígidos. E aqui o examinador pergunta o seguinte. A palavra bastante empregada no texto. Olha só. A palavra bastante empregada nesse texto deveria ser flexionada no plural. Bastantes. Concordando com rígidos. Então ele diz que a palavra bastante seria empregada no plural para concordar com rígidos, escrevendo
bastantes. Professor, uma decisão impôs critérios bastantes rígidos. Não, você não faz isso. Você analisa. Esqueça a palavra bastante aqui nesse momento. Esqueça a palavra bastante. Imagino que não tem. E aí você vai ler aqui, ó. Uma decisão impôs critérios rígidos. Você concorda comigo que rígidos é uma característica dos critérios? Veja, a decisão impôs critérios rígidos. Rígidos é característica dos critérios, porque rígidos é o adjetivo de critérios. Acontece que ele não quer falar que a decisão impôs critérios rígidos. Não. Ele quer dizer que a decisão impôs critérios bastante rígidos. Tá vendo que a palavra bastante conectada a rígidos, que é o adjetivo? Então bastante é o quê? Na tela. Vamos lá. Olha só. Vou só escrever o que nós já entendemos. Que rígidos aqui, ó, é uma característica do substantivo critérios. Rígidos é o seu adjetivo. E ele não quer dizer que são critérios rígidos. Ele quer dizer que são critérios bastante rígidos. Professor, muito rígidos, né, professor? Sim. Professor, turma, esse bastante aqui é o quê? É um advérbio. Eu sei que você já sabe, eu sei que você já está cansado de saber, mas eu posso concordar aqui? Eu posso colocar bastantes? Posso. Por quê? Porque o advérbio é uma classe gramatical invariável. Por isso, se você colocar bastantes, você comete um erro de concordância nominal. Já estamos falando de concordâncias nominais aqui. Olha lá. Lógico, lá na frente eu vou falar um pouco mais sobre a concordância nominal. Mas isso é concordância nominal. Na tela, continue comigo, vamos para o segundo exemplo. Diz assim, ó. Uma decisão impôs bastantes critérios. Observe que a palavra bastantes ligado aqui a critérios. Qual é a classe gramatical dessa palavra critérios? Substantivo, professor. Substantivo. Beleza. Turma, substantivo. Quais são as classes gramaticais que vão se referir ao substantivo? Professor, ela. Ela quem? Ana P. Ana P, é isso? São as classes gramaticais que referem ao substantivo. Ana P. Então, olha só. Uma decisão impôs bastantes critérios. Quantos? Não sei. São muitos. Temos um pronome que é indefinido. São muitos critérios, são bastantes critérios. Aqui você percebe que é uma classe gramatical variável. Aí você percebe que concorda, porque Ana P varia. Concorda com o substantivo aqui, ó. Você já entendeu? Ana P vai concordar com o substantivo. Aí compare com o segundo exemplo. Uma decisão impôs critérios bastantes. Uma decisão impôs critérios bastantes. Professor, bastantes aí ligado a critérios. Certo? E critérios é o quê? Critérios é o seu substantivo. Beleza? Então, toma. Bastantes. Aqui, ó. Em critérios bastantes, será o quê? Ana P. Ou é artigo. Olha aqui, ó. O substantivo é a classe núcleo. Quais são as outras classes que vão concordar com o substantivo? Artigo, numeral, adjetivo e também o pronome. O substantivo é núcleo. As outras classes aqui, ó, vão concordar com ele, tá? Professor, mas aqui também é pronome definido? Não, aí tem uma informação importante. Quando a palavra bastante estiver anteposta, ou seja, alocada antes do substantivo a que se refere, bastante é pronome definido. Quando a palavra bastante estiver posposta, depois do substantivo a que se refere, bastante é adjetivo. Anote na tela. Então, agora, bastantes será considerado aqui dentro o seu adjetivo. Porque a ideia que se tem aqui dentro é que essa decisão impôs critérios que são suficientes. Considero importante que você anote que quando a palavra bastantes estiver anteposta antes do substantivo, anteposta antes do substantivo, será considerada pronome indefinido. Se tiver antes, é pronome definido. Quando a palavra bastante
bastantes, né? E se estiver posposta ao seu substantivo, ou seja, depois do substantivo, ela será considerada, portanto, um adjetivo. Eu acho que é interessante você anotar isso daí. Eu considero importante. E cuidado, porque a palavra bastante ainda pode aparecer aí como advérbio, né? A palavra bastante pode aparecer como advérbio. Vamos à questão número 18, que disse assim: a palavra bastante, em reduzindo bastante a extensão de tubulação necessária, denota intensidade. Vamos ver? Olha só. Reduzindo bastante. Bastante aqui, ó. Está ligado aqui a palavra do texto? Reduzindo. Reduzindo é o que, por favor? É verbo ou é nome? É nome, é verbo, professor. Reduzir é verbo, não é nome não, é verbo. Ah, então bastante está conectado a verbo. Significou que eu tenho o quê? Advérbio. Advérbio. É, não é? Ana P é ligada a nome. Ah, é verdade, professor. Então é advérbio, reduzindo muito. E advérbio de quê? Advérbio de intensidade. Então tá certo. Até aqui perfeito, perfeitíssimo. Advérbio de intensidade. Fora do contexto, ou seja, fora deste texto, pode integrar o grupo de adjetivos, sendo, portanto, passível de flexão de número. Questão corretíssima. Porque fora desse texto, em um outro contexto, a palavra bastante pode ser adjetivo? Claro, claro que pode ser adjetivo. Fora do texto, em outro contexto, pode ser adjetivo. Vamos pensar. Olha, professor, elas falam bastante. Esse bastante é advérbio. Falam muito, falam bastante. Bastante é advérbio. Tá. Professor, elas falam bastantes verdades, viu? Falam bastantes verdades. Tudo certo, bastantes verdades. Quantas verdades elas falam? Muitas. Pronome indefinido. E outra coisa, tá vendo que tá ligado à palavra verdades, que é substantivo, que é nome? Tá vendo? Então se tem antes é pronome indefinido. Eu não sei quantas verdades, eu sei que são muitas. Agora se eu falo, olha, elas falam verdades bastantes. São verdades suficientes. São verdades que me bastam. Na tela, e veja a próxima questão. Questão 19. Assinale a alternativa em cuja frase a palavra bastante possa ser corretamente classificada como um advérbio. Vamos ver em qual das alternativas a palavra bastante será entendida como um advérbio. Legal. Lembrando, para ser advérbio tem que estar conectado a quem? Tem que estar conectado a verbo, a adjetivo ou a outro advérbio. Letra A. Há bastante comida para o jantar. Turma, a palavra bastante está conectada a quem? Professor, comida. Comida é o quê? Comida é substantivo. Aí eu vou pensar em quê? A palavra está ligada à comida que é substantivo. Eu vou pensar nela, professor. Quem? Ana P. Vou pensar em Ana P. Vamos pensar nela, Ana P. Tá. Então, esse bastante é o quê, por favor? Você sabe quanta comida? Não, eu sei que é muita. Então, esse bastante é um pronome indefinido. Muita comida, professor. B. O vinho não é bastante. Veja, bastante é uma característica do vinho. Vinho é até substantivo. Ana P de novo. Só que agora bastante é adjetivo. É mesmo, professor. Adjetivo. C. Ele já foi bastante rico. Bastante ligado a quem? A palavra rico. Qual é a característica da... Oh, meu Deus, eu já te dei a resposta, né? Qual é a classe gramatical da palavra rico? Rico é característica dele. Rico é adjetivo. Só que ele quer falar que ele já foi rico? Só isso? Ah, ele já foi rico. Não. Quer falar que ele já foi muito rico. O bastante agora é um advérbio. Portanto, a resposta para a questão número 19 está aqui, ó, na sua letra C. Vamos aí para a letra D. Chegar. Você já falou o bastante. Esse o é o quê? Esse o é um artigo. E se você tem artigo, obrigatoriamente, na sequência você precisa ter um substantivo. Vamos à questão número 20, que traz assim. Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas do período seguinte. Vamos ver qual é a opção que vai claramente marcar para nós. Diz lá. Eduarda comeu... Ah, legal, olha só, olha para mim, por favor.
Eduarda comeu meia ou meio. Quando é que eu vou usar, né? Olha só. Toda vez que couber um pouco, o certo é usar meio. Meio. Ah, ela está meia cansada? Não, ela está meio cansada. Meio cansada. Sempre que couber um pouco, ó, está um pouco cansada. Olha, esta parede aqui está meia torta. Não, claro que não. Está meio torta. Quer dizer, a parede está um pouco torta. Tá? Então, meio aí, sempre que couber um pouco, é meio. Olha a diferença quando eu falo que ele pintou meia parede. Não, ele pintou meia parede, professor. Quer dizer, ele pintou metade da parede. Pintou meia parede, metade da parede. Olha na tela. Eduarda comeu meia bacia. Bacia até substantivo, aí concorda. Meia bacia de pipocas e ficou um pouco enjoada, professor. Então ficou meio enjoada. Entenda bem aqui, ó, que agora meio até advérbio. E a advérbio é classe gramatical invariável. Então sempre que couber um pouco, esta é a dica importante. Coube um pouco, meio. Então, Eduarda comeu meia bacia de pipocas e ficou meio enjoada. Para amenizar um mal-estar, foi à farmácia e comprou bastante ou bastantes antiácidos? Bastantes antiácidos. Por quê? Porque antiácidos aqui é um substantivo, então tem que fazer a concordância lá. Bastantes é um pronome indefinido. E concorda, classe gramatical variável, tá? E comprou bastantes antiácidos. E fez ela mesma sua medicação. Portanto, a resposta adequada para a questão está na letra E de escola. Assim, parto com você para a questão número 21. Assustada aí? Meia furiosa ou meio? Assustada aí? Meio... Um pouco, turma, um pouco furiosa. E, no entanto, com menos não existe, tá? Por favor, não existe. Não existe, tá? Então, com menos violência. Menos aqui, ó. Se não existe. Dizia ofensas. Ofensas o quê? Bastante. Não. Ofensas bastantes, concordando aí, ó. Porque ofensas, turma, é substantivo. Agora, quando a palavra bastante está depois, bastante vai ser o quê? Será o seu adjetivo. Dito tudo isso que eu mostrei para você, a resposta adequada está na letra B. Meio, menos e bastantes. Agora, observe este próximo exemplo que eu trago aqui dentro para você. Eu digo assim, olha... Certos amigos não são amigos... Certo. Turma, fala a verdade. Isso daqui é frase de mãe. Mãe tem dessas frases. E dá uma raiva às vezes. Eu não sei se você sente raiva. Mas, olha menino, certos amigos não são amigos certos. É. E quando ela fala assim, ó... Ó menino, você tem que correr atrás do prejuízo. Ô, mas me dá uma raiva. Não. Quando ela falar pra você que você precisa correr atrás do prejuízo, você vai falar assim pra ela, ó mãe... Eu já estou correndo e correndo atrás do sucesso. Correr do prejuízo, por favor. Quem é que corre atrás do prejuízo? Não, você tem que correr do prejuízo. Você precisa correr atrás do sucesso. Ô professor, mas se eu falar isso pra ela, vai descer a mão usada em mim. Então respeite a mãe, né? Respeite a mamãe, mas pense lá. Você vai falar como, eu vou correr atrás do prejuízo. Não, eu vou correr do prejuízo. Correr do prejuízo. Igual outro dia, turma. Outro dia... Eu fui à padaria comprar presuntinho, comprar presunto. E aí eu pedi à moça, falei assim, eu preciso de 200 gramas de presunto, tá? Por favor, 200 gramas de presunto. E a moça respondeu assim pra mim, 200, né, moça? Nossa, me deu uma raiva, porque ela me corrigiu. Porque quando eu falei que eu queria 200 gramas de presunto, e ela falou, 200, né? Aquele 200 bem sarcástico, sabe, corrigindo. Na hora, eu pensei comigo e me deu uma vontade de falar assim pra ela. Você sabe com quem você está falando? Não, me dá vontade de falar isso, né? Porque olha só, é o grama. Então é correto é dizer como? 200 gramas. Olha a concordância. Grama, substantivo masculino. Então, 200 gramas. 200 gramas. Pense nisso.
Vamos ficar atento a isso daí. Mas vamos voltar à nossa aula, que é o que interessa, né? Certos amigos não são amigos certos. Acompanhe na tela. A palavra certo, nos dois exemplos, apresenta a mesma função morfológica? Turma, no primeiro exemplo, certos amigos. Veja que a palavra certos aqui, ó, conectado a amigos. Amigos é o quê? Amigos será o seu substantivo. Certo? Certo, professor? Ana P, né, professor? Ana P. Você sabe quais são os amigos? Não. Você sabe que é assim, ó. Alguns amigos. Ou seja, certos aqui é o seu pronome indefinido. Porque certos amigos, né? Alguns amigos, ó, pronome indefinido. Alguns amigos não são amigos certos. Certos também conectado aqui a amigos, que é substantivo. Só que agora a ideia é de que alguns amigos não são amigos corretos. Porque certos aqui será considerado o seu adjetivo. Então, certos amigos não são amigos certos. Já tem classe gramatical diferente, tá vendo? Olha a diferença que você observa dentro do texto. Agora, vamos imaginar lá. Certos amigos não são amigos certos. E eu continuo o texto. Nem agem certo. Nem agem certo. Professor, o que é esse nem aqui? Turma, o que é o nem? O que é o nem? Ah, professor. Nem é como eu chamo meu namorado. Ô, nem, vem cá, nem, como é que você tá? Né? Não, para com isso, por favor. Ô, professor, minha tia me chama assim, ô, nem, vem cá, chamando menino, né? Nem, não é isso não. Nem é vocativo, não. Olhe na tela, por favor. Nem é uma palavra negativa, que significa não. Né? Nem é uma palavra negativa que significa não. Palavra negativa. Significa pouco. Não confundir com tão pouco. Não confundir. Tão pouco aqui, ó, separado, é o mesmo que falar muito pouco. E é certo falar muito pouco, tá? Não tem problema. Muito pouco. Beleza. É uma palavra negativa, já achei ali. Agora, nem agem certo. Esse certo agora é o quê? Esta palavra certa aqui, ó, ligada a quem? Ao verbo agir. Ligada a verbo. Então, pode ser aqui Ana P? Não, porque para ser Ana P tem que estar conectado a um substantivo. Certo agora será considerado um advérbio. Né? E advérbio de quê? Advérbio de modo. Na ideia de que nem agem corretamente. Ou seja, alguns amigos não são amigos corretos, nem agem corretamente. Viu? Que interessante, uma mesma palavra modificando aí conforme o contexto. Veja a questão número 22, que disse: feitas as necessárias alterações na grafia das palavras, o deslocamento do vocábulo certa para logo após o substantivo a que se refere manteria a correção gramatical e o sentido original do texto? Ó, manteria a correção gramatical e o sentido original do texto. Então ele quer fazer o deslocamento da palavra certa para depois do substantivo a que se refere. E aí eu vou observar se mantém a correção e se mantém o sentido. Leia lá. Apesar de certa retenção em 2012. E aí a ideia do examinador é colocar assim, ó. Apesar de retenção certa, tá? Aí dá continuidade ao texto. Turma, gramaticalmente não há problema, isso aí é fato. Porque a palavra retenção é substantivo aqui nos dois exemplos. Acontece que quando eu coloco antes, como estava no texto original, aqui é um pronome indefinido, na ideia de que apesar de alguma retenção. Quando eu coloco depois, passa a ser um adjetivo. Então, isso daqui mantém a coesão gramatical, certo? Mas quanto ao sentido, não. O que significa que a questão número 22 é uma questão que está errada, porque não mantém o sentido. O sentido, ele é alterado na leitura do texto, tá? Então, questão 22, uma questão que está errada.
Bom, eu tenho aqui algum tempo e eu quero rapidinho só comentar com você a derivação imprópria. Na verdade eu gostaria de comentar aqui, mas o nosso tempo já se esgotou. Vou fazer o seguinte, para não ficar um bloco muito grande, eu vou comentar com você a derivação imprópria no nosso próximo bloco. Mas vale a pena você já dar uma revisada e perceber que isso que nós acabamos de fazer aqui já é uma derivação imprópria. Isso aqui já é derivação. Só para você sentir o gostinho. A derivação imprópria é quando a palavra muda de classe, sem sofrer modificação na sua estrutura. Mas aguente, eu falo com você isso já já. Até já, um abraço do lucaslemos.pro.